Pode levantar a plaquinha? Braz abre o jogo sobre troca de Gabigol por Antony. Clube inglês aceita vender, negociar Gustavo Scarpa e vamos repercutir também tudo aí sobre o próximo confronto de amanhã entre Flamengo e Palmeiras. Belezinha? Tranquilão? Se inscreveu no sino e deixou o like? Então vem comigo, rubro-negro! Vamos às notícias do Flamengo. O Flamengo terá uma nova atividade nessa terça-feira, né? Já tá tendo nesse momento no CT Ninho do Urubu, né? O treinamento iniciou ali por volta das 3 horas da tarde, né? Ou já terminou, dependendo da hora que você tá assistindo o vídeo, beleza? Ontem teve treino no Ninho do Urubu, só que os titulares ficaram fazendo trabalho regenerativo na parte interna do CT, dentro do CT, né? Já os reservas, né, fizeram lá o trabalho com o Tite normalmente. Hoje todo mundo vai trabalhar com o Tite, tá? É a última atividade antes do confronto contra a equipe do Palmeiras. Amanhã, um jogo importantíssimo do Flamengo. Tanto Gerson quanto Ayrton Lucas devem voltar ao time titular do Flamengo, né? Pedrão, o Felipe Luiz foi tão bem. Pois é, meus amigos, mas o Ayrton Lucas só não jogou porque ele estava com problema de gastroenterite. Aliás, jogou, só que no finalzinho ali até ajudou o Flamengo a conquistar a vitória. E o próprio Tite, na entrevista coletiva, ele fala, olha galera, o problema do Felipe Luiz não é físico, o problema é jogo quarto, domingo, domingo e quarta, não dá. Então, ele mesmo ali, ó, para quarta-feira o Felipe já fica complicado, né? Porque ele não aguenta essa sequência seguida de jogos, né? Então, por mais que ele tenha jogado bem, deve iniciar no banco de reservas. Ayrton Lucas volta, o Gerson volta também, estava suspenso, volta ao time titular, tá? Pedrão, e o Wesley volta também? Esse aí é uma dúvida, até porque o Mateuzinho jogou bem na partida, se eu não me engano, entre Flamengo e Santos ou Flamengo e Grêmio, não tô lembrando. O Tite substituiu o Wesley e porque ele viu que o Wesley estava mal no jogo, o Mateuzinho foi bem, deu uma consistência defensiva para a equipe, na minha opinião, maior do que o Wesley. O Wesley, para mim, tem um potencial incrível para ser um grande lateral, mas deixa muito a desejar, sobretudo nos aspectos defensivos, né? E por mais que o Mateuzinho não seja um primor lateral direito, para mim, ele deu uma consistência defensiva maior ali do lado direito do Flamengo, então tá concorrendo essa vaga aí junto com o Wesley. Vamos ver quem vai assumir a lateral direita nesse confronto contra o Palmeiras. Amanhã, jogo válido pela 33ª rodada do campeonato, às 9h30 da noite, beleza? Vamos avançando aqui, pessoal. Ó, para esse jogo contra o Palmeiras, o Flamengo tem 5 desfalques. Tô falando do Felipe Luiz aqui, só que o Felipe Luiz tomou o 3º cartão. Então, de qualquer forma, o Felipe não poderia jogar contra a equipe do Palmeiras. Mas acho que mesmo que se ele não tivesse tomado, ele não jogaria por conta dessa situação de jogar domingo e quarta, quarta e domingo. Não dá para ele, o próprio Tite falou na entrevista coletiva, né? Então, não temos Bruno Henrique, Thiago Maia, Felipe Luiz, Alan e Davi Luiz. Esses 5 atletas nós não temos. O Felipe Luiz e o Thiago Maia estão suspensos. Bruno Henrique está suspenso também, foi suspenso por 2 jogos, só volta no próximo jogo contra a equipe do Fluminense no final de semana, né? E o Alan e o Davi Luiz estão com problema de lesão. Aliás, meus amigos, o próprio Thiago Maia, né, ele sai meio ali, mas pelo menos o Flamengo não soltou nenhuma nota falando sobre a gravidade do Thiago Maia, tá? Então, a princípio, desfalca o Flamengo por conta da suspensão. O Gabigol, ele treinou, tá, galera? O Gabriel, ele treinou, ele tava com problemas no adutor da coxa direita, tá? Só que ele treinou com o elenco e, ao que tudo indica, vai estar disponível do Tite. Certamente não deve iniciar a partida como titular, mas deve estar disponível aí para jogar. Esse jogo de amanhã aí contra a equipe do Palmeiras deve entrar ali durante o jogo. Não sei, o Gabriel tá muito mal fisicamente, tecnicamente, assim. Enfim, a gente torce pela recuperação desse jogador, não recuperação física também, não, mas não falando em relação à lesão, e sim desempenho, que o desempenho dele no Flamengo realmente tá muito abaixo, tá? Pessoal, e aí é o seguinte, o time do Abel Ferreira, o Palmeiras, vai ter o retorno de 3 jogadores que não jogaram contra a equipe do Atlético Paranaense. Gustavo Gomes, Murilo e Rony. Esses 3 atletas não jogaram, né, no último final de semana.
né? E acho que estavam suspensos, cumpriram suspensão, então o Palmeiras mais reforçado, digamos assim, que vai enfrentar o Flamengo. Mas independente do Palmeiras que vai enfrentar o Flamengo, meus amigos, o Flamengo tem que entrar em campo e tem que entrar para ganhar. O Tite, aliás, a Flá TV soltou os bastidores que, né, sempre solta que sempre que o Flamengo vence uma partida, né, ou então empata de uma forma heróica, né, eu me lembro, né, de empate do Flamengo que a Flá TV também soltou, mas geralmente nas vitórias, o Tite falou o seguinte: vamos jogar com alegria, porque futebol também é alegria. Enfim, ele falou muito mais coisa, né? Os jogadores do Flamengo geralmente falam também. Se você quiser conferir, vai lá no canal da Flá TV no YouTube e confira na íntegra, beleza? Vamos avançando aqui, pessoal. E o Ayrton Lucas, né? Como ele deve iniciar como titular, o Felipe Luiz está suspenso, ele vai completar 100 jogos com a camisa do Flamengo. O lateral esquerdo chegou ao clube no primeiro semestre do ano passado. Pelo rubro-negro, Ayrton Lucas tem 9 gols e 11 assistências, números expressivos até para um lateral. Na primeira metade de 2023 foi o principal jogador do Flamengo, mas acabou entrando em declínio após a chegada do Sampaoli. Com o Felipe Luiz suspenso por ter tomado o terceiro cartão amarelo, Ayrton será o titular da equipe. Então, galera, Ayrton Lucas completando 100 jogos, deve ganhar aquela plaquinha, né? Sempre que um atleta completa uma marca redonda assim, né? 100 jogos, 200 jogos, 300, enfim, a diretoria do Flamengo dá uma plaquinha pro jogador, deve receber a plaquinha. E, cara, como tem jogo no Brasil, né, cara? Como o Flamengo joga, e olha que o Flamengo nem caiu cedo na Libertadores, né? Enfim, mas teve o início do ano, teve as competições, né? Supercopa, Recopa, Mundial, isso aí, Carioca, isso aí vai potencializando o número de jogos, o cara vai jogando, vai jogando, vai jogando. É uma loucura, né? O futebol brasileiro. Se fosse na Europa, ele demoraria muito mais, né? Para completar 100 jogos por um clube. E ó, falando ainda sobre Flamengo e Palmeiras, nesse momento já foram vendidos 52 mil ingressos, meu parceiro. É ingresso a dar com pau, meu irmão. Pois é, já foi vendido vários ingressos, tá? Expectativa de casa cheia dentro do Maracanã para essa partida contra a equipe do Palmeiras. É assim que tem que ser. Tanto o Kleber Xavier quanto o Tite, na entrevista coletiva pós-jogo, falaram sobre isso. Nós precisamos do apoio da torcida, o torcedor tem que lotar o Maracanã, empurrar o Flamengo, né, para que o Flamengo consiga sair vencedor dessa bagaça aí e a gente somar os 3 pontos e encurtar para 3 pontos, né? A vantagem é do Botafogo. O Botafogo agora, se eu não me engano, tem um jogo difícil contra o Grêmio, né, no estádio Newton Santos, e depois o Botafogo só joga na quinta, porque jogou segunda, naturalmente. Depois o Botafogo no domingo tem o Red Bull Bragantino, Red Bull inclusive podendo assumir a ponta, caso vença o Botafogo, caso vença o seu jogo anterior, né? Vai lembrar que o Red Bull, aliás, no meio de semana pode assumir a ponta. Se o Botafogo empatar o seu jogo, o Red Bull vencer, o Red Bull passa o Botafogo na tabela de classificação, uma crise terrível. Já se fala até em demissão do Lúcio Flávio lá no Botafogo, né? Pelo que eu venho lendo aí de algumas matérias. Então assim, cara, se o Flamengo jogar como Flamengo, se o Flamengo jogar como o Flamengo de 2009, se o Flamengo ir pra cima, quem sabe dá pro Flamengo ganhar. Agora, se o Flamengo ficar nessa aí realmente vai ser complicado, tá? Ó, setores norte e leste inferior estão esgotados, tá, galera, do Maracanã. Ainda há ingressos para o setor leste superior, Maracanã mais, oeste inferior e também setor sul. O ingresso mais barato que tem disponível no momento é de R$100, R$650. E o ingresso mais caro que tem disponível no momento é o ingresso do Maracanã mais, R$450, meia R$262,50. Pedrão, mas como assim? Essa meia aí não é meia de verdade, né? Eu sei, mas a meia do Maracanã mais funciona dessa forma, tá? E o ingresso mais barato é do leste superior, beleza? Então vamos avançando aqui, pessoal. Ó, estudo aponta 10 jogadores mais valiosos do Campeonato Brasileiro.
com 4 do Flamengo e 2 da equipe do Palmeiras, meu Flamengo, meu parceiro, ia falar meu Flamengo, mas meu Flamengo de qualquer jeito. Tá aí, ó, o jogador mais valioso é o Vitor Roque, depois vem o Pedro do Flamengo, o Endrick, Gabigol, Gerson, De Arrascaeta, Marcos Leonardo, Yuri Alberto, André do Fluminense, Rafael Veiga do Palmeiras, meu parceiro, né? Ia falar meu Flamengo de novo. Então tá aí, né? O Flamengo emplacando 1, 2, 3, 4 jogadores mais valiosos aí do Campeonato Brasileiro. É o clube disparado aqui que mais jogadores. O Palmeiras tem 2 jogadores mais valiosos do campeonato. O Flamengo tem logo 4, né? E infelizmente a temporada do Flamengo, a campanha do Flamengo no Campeonato Brasileiro é bem abaixo da média. Aliás, a campanha do Flamengo como mandante é bem abaixo da média. O Flamengo é o 12º colocado na campanha como mandante no Campeonato Brasileiro. Um negócio assim realmente terrível. Mas vamos lá, ó. O Gustavo Oliveira, que é o vice-presidente de marketing do Flamengo, deu uma entrevista ao Máquina do Esporte. Vamos repercutir aqui agora. O Flamengo irá recusar a proposta para a venda dos seus 12,5% dos seus direitos comerciais e de mídia pelo prazo de 50 anos para a Mubadala Capital. A Mubadala Capital, para quem não sabe, é um fundo de investimento que está atuando aí junto com a Libra, tá? Que é a liga dos clubes do futebol brasileiro, né? Não de todos, né? Flamengo, Palmeiras, enfim, entre outros estão na Libra, não todos estão, mas para negociar esses direitos comerciais, de mídia, direitos de transmissão a partir de 2025, tá, galera? Até porque em 2024, no final de 2024, se encerra o contrato de todos os clubes com a televisão aberta pelos direitos de transmissão, pelos direitos de comercial, mídia, enfim. E aí tá sendo feita essa negociação. O Flamengo não gostou da proposta, tá? Da venda dos seus 12,5% dos seus direitos comerciais de transmissão em mídia pelo prazo de 50 anos. Acho até muito, sabe? Pô, 50 anos você vai vender. Mas é só 12,5%, Pedro, mas 50 anos? Será que em 50 anos não vai o Flamengo se valorizar mais ainda? Eu não entendo muito bem disso, mas eu estou passando a informação para vocês. Gustavo Oliveira deu uma entrevista ao portal Máquina do Esporte e comentou sobre isso. Para quem quiser na íntegra, acessa lá o Máquina do Esporte. Ele tem também páginas, enfim, nas redes aí sociais. E o Gustavo Oliveira falou mais. Olha só, agora é aspas dele de fato. Hoje, o Flamengo considera que as condições apresentadas aos clubes, no caso da Libra, não valem a pena. Nos preocupa ver notícias de que clubes estão fechando contratos de 50 anos. No Flamengo, fizemos os cálculos, as eleições são de 3 em 3 anos. Um contrato desses pegaria os próximos 18 presidentes do clube. É justamente isso que eu tô falando. Pô, por 50 anos, você vai vender uma situação por 50 anos, é um prazo enorme. O Flamengo não tá desesperado. Quem tá negociando isso, quem tá vendendo isso, são os clubes desesperados por dinheiro, que estão aí quase que falidos e precisam dessa grana, porque senão, meu amigo, vai fechar as portas. Não é o caso do Flamengo. Então o Flamengo não tem necessidade de passar por isso, tá? Galera, vamos lá. E aí o Gustavo Oliveira, o vice de marketing do Flamengo, confirmou camisas, mantos do Flamengo pela metade do preço para a próxima temporada. Olha só o que ele falou. A Adidas vai comercializar a Fan Jersey do mais querido a partir do próximo ano. Deve ser uma camisa que deve ter um custo menor para se produzir e naturalmente ela vai custar mais barato para que os torcedores do Flamengo comprem essa camisa. A camisa do Flamengo tá muito cara, tá aí 400, 300 conto, 350, 380, daqui a pouco tá 400, isso é caro pra caramba. O torcedor rubro-negro tem que ter uma alternativa em relação a isso. E justamente para você não incentivar a pirataria, você vai lá e lança uma camisa dessa, mais barato, de um baixo custo, né, pra torcida naturalmente comprar. É legal até a medida do Fortaleza, se eu não me engano, é o próprio Fortaleza que faz os seus uniformes, se eu não me engano, e é o uniforme mais barato do Brasil, o uniforme do Fortaleza, tá, gente? Justamente, olha só,
justamente por conta disso. Agora eu não sei se tá mais barato, tá? Porque aqui tá dizendo que tá 300 conto também, enfim. Eu vi uma situação dessa lá no Fortaleza, tá? Se eu tiver errado, pessoal aí que acompanha mais o Fortaleza, comenta aí, tá? Que eu entendo aqui é de Flamengo, mas só para dar um exemplo pra galera. Nottingham Forest faz exigência ao Flamengo por Gustavo Scarpa. A equipe do Nottingham Forest, detentor dos direitos do atleta, aceitou se desfazer dele para a próxima janela de transferências. O clube inglês, no entanto, faz 2 exigências para liberar o jogador. O interessado terá que arcar inteiramente com o salário do jogador, que atualmente recebe de 330 mil libras, mais ou menos aí, 1,5 milhão de reais. Além disso, caso seja empréstimo, o atleta poderá ser contratado por, no máximo, 12 meses. O Flamengo acompanha a situação de Scarpa e avalia fazer uma oferta pelo jogador. Sem espaço do Nottingham Forest, o meia brasileiro atualmente está na equipe do Olympiacos, da Grécia, ao lado de Rodinei, ex-Flamengo. Então o Flamengo sonda a situação do jogador para ver a possibilidade aí de contratá-lo, beleza? E aí o Nottingham Forest faz essa exigência e já aceita até negociar o atleta, desde que seja a vontade dele também retornar ao futebol brasileiro, vira o Flamengo, né? Não, porque eu joguei no Palmeiras, vou jogar no Flamengo. Não sei se ele tem essa situação, tá? Bom, o Marcos Braz deu uma entrevista aí ao jornal O Globo, né, comentando sobre essas especulações que estão surgindo aí. Porque o Gabigol vai pro Manchester, o Antony vai vir pro Flamengo e coisa e tal, o Manchester quer o Gabigol, o Milan, coisa e tal. Marcos Braz foi claro, foi perguntado sobre isso e foi claro e falou: chance zero. E é zero mesmo. A gente até vem comentando aqui, gente, o Gabigol hoje é banco do Flamengo, tem uma história no Flamengo, né? Teve uma passagem pela Inter, não foi muito boa, né? Vai vir algum outro clube europeu e vai querer contratar esse jogador, né? No momento, né? Ele pode melhorar? Acredito que não. E tá aí o Marcos Braz negando, beleza? Galera, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, tamo junto, saudações brunegras.